Três Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 819 Coração Interior Tradutor Yuki Daruma Translations Editor Yuki Daruma Translations. Esse capítulo fui pegando em novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Em meio a um mar infinito de flores, Li Xuangu olhou para Fang Xingjian enquanto usava uma expressão complicada. As palavras dos professores mais uma vez ecoaram em sua mente. Sua capacidade de aprendizado é muito forte. Além disso, ele tem um desejo quase infinito de aprender. Em termos mais simples, ele aprende tudo o que vê. Ele é como um buraco negro. Ele vai devorar tudo o que vê e depois se tornar aquela coisa. Ele não deve ver coisas violentas e sangrentas. É melhor mandá-lo para um ambiente mais normal, onde ele esteja cercado por pessoas comuns. Isso pode reduzir ao mínimo o risco de ele perder o controle. Isso deve ser capaz de criar uma gaiola para ele, mesmo que seja apenas de papel. Não tente usar emoções para restringi-lo. Ele não tem emoções. Tudo é apenas uma ilusão. Quando Li Xuangu voltou a si, o menino de 5 anos já havia agarrado suas mangas. Olhando para ela com uma expressão inocente, ele perguntou: "Vovó, que técnica marcial você está me ensinando hoje?" "Hoje?" Li Xuangu abaixou o olhar, agachou-se e abraçou o pequeno corpo de Fang Xingjian. "A partir de hoje, não praticaremos mais artes marciais." "Não vamos praticar artes marciais?" O garotinho sorriu. "Então o que vamos fazer?" "Feche seus olhos." Li Xuangu abraçou o menino e uma de suas mãos acariciou lentamente a nuca dele. Um brilho verde brilhou em suas mãos. "Durma. Tudo ficará bem depois que você dormir." Um breve momento depois, o canto dos lábios do menino se curvou em um doce sorriso, e ele se deitou lentamente entre as flores. Li Xuangu se virou para sair, e um homem vestindo um terno caminhou meio passo atrás dela, ouvindo os comandos desse grande especialista. "A partir de hoje, tente não deixá-lo entrar em contato com nenhuma força extraordinária. Transfiro da escola de impressões mágicas para a escola mais comum. Eu quero que todos os seus professores, colegas e amigos sejam os mais comuns. Transfira todos aqueles com resultados excelentes. Se algum deles tiver um potencial excepcional, transfira-o. Transfira também aqueles que são muito ferozes. Transfira aqueles que entraram em contato com uma força extraordinária. Quero que todos sejam pessoas comuns fracas, gentis e covardes. Quero que sejam o mais comum possível." O olhar de Li Xuangu tornou-se extremamente profundo e sombrio enquanto ela olhava na direção da cidade demoníaca. Também precisa haver uma mudança na estrutura interna do Fang Clan. Sele todas as informações sobre Xingjian. Proíba qualquer outra pessoa do clã Fang de entrar em contato com ele. Olhando para o olhar hesitante da outra parte, Li Xuangu disse calmamente: "Não se preocupe, servirei de exemplo." Naquele instante, todo o céu escureceu e o colorido mar de flores murchou, transformando-se em farrapos que flutuavam no céu. Fang Xingjian caminhou lentamente até o garotinho que estava dormindo profundamente. Ele olhou para o rosto tranquilo do menino e seu olhar vacilou um pouco. Ninguém sabia o que ele estava pensando. "Essas são minhas memórias. É esta a solidão que permaneceu escondida no meu coração. Eu os desenhei." Só então, uma rachadura apareceu no céu escuro acima dele. No momento seguinte, mais e mais rachaduras apareceram, instantaneamente cobrindo todo o céu. Caixa, caixa, caixa. Quando uma série de sons de rachaduras soou, todo o céu imediatamente se despedaçou completamente. Com os ferimentos graves infligidos à aberração das trevas, a matéria escura que ele criou não pôde ser sustentada. Toda a matéria escura quebrou instantaneamente. Fang Xingjian, que havia sido capturado anteriormente, foi libertado. Parado no ar, Fang Xingjian olhou para a capital imperial que havia se tornado completamente um abismo profundo. Seu olhar parecia extremamente calmo. Pensamentos giravam em sua mente enquanto ele olhava na direção do guerreiro da tribo do Deus Maligno. O guerreiro da tribo do Deus Maligno pareceu atordoado por um momento. Então, no instante seguinte, já havia comprimido o espaço e recuado explosivamente em velocidade superluminal por mais de 10 quilômetros,
deixando um rastro de pós-imagens atrás de si. Li. Hã? Ping. O guerreiro da tribo do deus maligno tremeu, e sua intenção enfurecida continuou crescendo. Sua intenção enfurecida era como uma série de nuvens flamejantes, preenchendo os céus de mais uma vez, liberando uma aura ainda mais forte. Você já nos selou por 100.000 anos. Isso ainda não é suficiente. Todos olharam para esta cena com surpresa. Não era apenas por causa do poder mais forte que o guerreiro da tribo do deus maligno estava exibindo agora, mas também por causa do tremor em suas palavras. Desde o início da batalha, o guerreiro da tribo do deus maligno nunca pareceu tão nervoso ou mesmo com medo antes. Yui Shan olhou para a cena no céu com grande surpresa. Qual é o problema? Quem é Liu Ping? O primeiro príncipe também ficou atordoado por um momento. Ele olhou para o guerreiro da tribo do deus maligno e Fan Xingjian com alguma surpresa. Seu olhar estava cheio de surpresa e dúvida. Isso. Eles se conhecem. A aberração das trevas regenerou lentamente sua aparência original e ficou ao lado dos olhos celestiais reveladores da morte. Seus olhares apenas roçaram o guerreiro da tribo do deus maligno por um momento antes de se virarem para Fan Xingjian. No momento, as roupas de Fan Xingjian eram brancas como a neve e seus longos cabelos negros caíam casualmente. Seu olhar parecia muito frio e ele tinha uma disposição indescritível. Parece que houve algumas mudanças. Será que ele despertou algum tipo de arte divina? Mas mesmo se for esse o caso, ele será páreo para o clone do deus do mal. Os dois reis guardiões viram preocupação nos olhos um do outro. O rei mago negro também olhou para as duas partes no céu com uma expressão sombria e então recuou silenciosamente enquanto calculava em seu coração. É hora de desistir deste lugar. Os poderes deste guerreiro da tribo dos deuses malignos superam em muito nossas expectativas, e não podemos usar a força contra isso. À distância, Fan Xingchen também parecia extremamente intrigado com a situação. No céu, o guerreiro da tribo do deus maligno não tinha mais aquela agitação inicial que sentia. Seu olhar estava fixo em Fan Xingjian, e uma pitada de confusão brilhou em seus olhos. Disposição e aparência são muito semelhantes. Mas ele não deveria ser tão fraco. No momento seguinte, sua vontade fervia no céu enquanto continha informações, varrendo para onde Fan Xingjian estava. Quem diabos é você? Diante da pergunta guerreira da tribo do deus maligno, Fan Xingjian não disse uma palavra. Ele simplesmente levantou o dedo. E uma pitada de luz de espada se iluminou na ponta de seu dedo. No momento seguinte, transformou-se em fluxos de brilho quente que se espalharam. Não houve agressividade enquanto eles se espalhavam pelo mundo como a luz do sol quente. O guerreiro da tribo do deus maligno e os muitos especialistas colocam ativamente suas defesas no início. No entanto, um breve momento depois, eles sentiram que esse brilho parecia ser apenas uma luz comum e era completamente inofensivo. O que ele está fazendo? Iluminador? Para que serve esta luz? Era como se um sol tivesse acendido no céu, brilhando com um brilho quente e infinito durante todo o ritual. Todos ficaram confusos, sem entender o que Fan Xingjian estava fazendo. Ninguém sabia que quando a luz se espalhou por todo o ritual, o mundo inteiro já estava diferente. Tentando armar uma farsa, o guerreiro da tribo do deus maligno bufou friamente. Então, com um flash, cruzou uma distância de mais de 10 quilômetros com velocidade superluminal, perfurando ferozmente o rosto de Fan Xingjian. O espaço se estilhaçou e luzes caóticas se acenderam. A figura de Fan Xingjian também se quebrou e desapareceu. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 820 Terror. Assim como todos pensaram que Fan Xingjian foi morto pelo soco do guerreiro da tribo do deus maligno, uma palma de pele clara já pousou suavemente em seu ombro. Fan Xingjian colocou a boca ao lado da orelha guerreira da tribo do deus maligno e disse suavemente: "Você parece estar com muito medo de mim? Medo de você?" O guerreiro da tribo do deus maligno soltou uma risada fria e se virou para dar um soco. Seu punho superluminal pode transformar qualquer coisa material instantaneamente em pó.
Mesmo quando o guerreiro da tribo do deus maligno estava sendo engolfado pelo rei dos magos negros, ainda era capaz de sair do corpo do rei dos magos negros com este único golpe. Este foi um movimento extremamente poderoso que só poderia ser executado quando eles tivessem uma grande compreensão das estruturas espaciais e dos poderes astrais da Terra, e quando sua força tivesse atingido um grande limite. Foi um movimento que ninguém no Miracle World poderia realizar. No entanto, agora, aquele punho foi gentilmente agarrado pela mão de pele clara de Fang Xingjian. A voz de Fang Xingjian mais uma vez soou suavemente em seus ouvidos. Deixe-me ver, do que você tem medo. Naquele instante, o terror parecia ter saído do guerreiro da tribo do deus maligno. Seu corpo tremeu de repente. Olhando para o homem que facilmente agarrou seu punho, cuja figura era tanto como um deus quanto um demônio que estava coberto por uma luz prateada quando ele apareceu diante do guerreiro da tribo do deus maligno. Expressão: Liang Ping. É realmente você. Agora, o guerreiro da tribo do deus maligno parecia agitado, enfurecido e apavorado. Seu corpo inteiro tremia como se tivesse encontrado seu inimigo natural. A intenção enfurecida que envolveu seu corpo explodiu mais uma vez, e fluxos de chamas carmesins subiram ao céu, como uma explosão solar no sol. Liang Ping. Eu não tenho medo de você. Você nos selou por 100.000 anos, mas ainda saímos. Rugido. Estilo marcial antitético, cortando o deus demoníaco com a inimizade de 9 vidas. O espaço em que todo o ritual estava parecia tremer abruptamente, e onde quer que as intenções enfurecidas passassem, camadas de espaço empilhado continuavam a quebrar incessantemente. A cauda flamejante que se arrastava atrás de cada fluxo de intenção enfurecida parecia se transformar em um punho carmesim. No momento seguinte, uma miríade de punhos se esmagou em direção a Fang Xingjian. Bang! Bang! Bang 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 bang. Todo o espaço à sua vista estava coberto por uma massa de sombras de punho densamente compactadas. O espaço em toda a área era como um pano esfarrapado que estava sendo rasgado repetidamente. Li. An. Ping. O guerreiro da tribo do deus maligno abriu bem a boca e raios de luz carmesim jorraram dela. Este foi o poder concedido a ele pelo deus vermelho do mal. Ele tinha um poder aterrorizante que poderia acabar com a terra instantaneamente. O guerreiro da tribo do deus maligno foi agraciado com esse poder depois de ter realizado um serviço meritório, e estava liberando esse poder agora sem reservas. Neste momento, o guerreiro da tribo do deus maligno estava cheio de um espírito de ser capaz de enfrentar a morte inabalavelmente como enfrentar um oponente contra o qual não poderia rivalizar e ainda assim querer lutar como se sua vida dependesse disso. Foi tudo apenas para ter uma chance de sobreviver. O guerreiro iria com tudo, esquecendo-se de viver ou morrer. Este ataque, que o deus vermelho do mal lhe concedeu, foi seu maior triunfo. A luz carmesim cobriu instantaneamente Fang Xingjian e o céu atrás dele inteiramente, transformando instantaneamente metade do espaço onde o ritual estava situado em um estado de caos. No entanto, independentemente de ser a miríade de socos de velocidade da luz do guerreiro ou o ataque que o deus vermelho do mal lhe concedeu, sob o olhar surpreso e aterrorizado do guerreiro da tribo do deus maligno, ainda era incapaz de fazer qualquer coisa para isso figura. A figura envolta pela luz prateada parecia uma existência antiga que existia antes mesmo de o mundo ser criado. Independentemente de o universo ter sido aniquilado, se o espaço se despedaçar ou se todas as criaturas vivas murcharem e morrerem, nada seria capaz de fazer qualquer coisa com ele. Aos olhos de todos, Fang Xingjian ainda parecia Fang Xingjian, não um homem coberto de luz prateada. A imagem de um homem em luz prateada era o terror que o guerreiro da tribo do deus maligno tinha. Na verdade, aos olhos de todos, todo o processo foi apenas o guerreiro da tribo do deus maligno fazendo um movimento repentino e exercendo um poder que era várias dezenas de vezes ou até mais de 100 vezes mais do que ele havia exercido anteriormente. Instantaneamente quebrou o espaço, rasgando o céu e transformando metade do mundo em um estado de caos. Inicialmente,
Os 4 reis magos se uniram para arrastar toda a capital imperial para um pequeno mundo independente do Miracle World. O pequeno mundo era um mundo com um alcance de várias dezenas de quilômetros. Este era um espaço que um rei mago descobriu inesperadamente há vários milhares de anos. Provavelmente foi aberto por alguma existência capaz em um ponto, mas acabou sendo abandonado. Depois que a Associação de Magos descobriu isso, eles continuaram tratando este lugar como um abrigo ou talvez um depósito. Desta vez, eles escolheram realizar o ritual de invocação do Deus do Mal aqui, permitindo-lhes atacar e recuar com facilidade. Mesmo se eles falhassem, eles também seriam capazes de recuar para o Miracle World. No entanto, após uma série de ataques violentos do guerreiro da tribo do Deus Maligno, metade do espaço de Fan Xingjian foi reduzido a pó neste momento. Era como um pedaço de desenho que tinha metade arrancado. Do chão ao espaço, metade de tudo havia desaparecido, enquanto a outra metade estava em completo estado de caos. Não havia espaço ou tempo, e não parecia haver nenhum material físico existente. A metade intacta continuou quebrando e se dissipando a partir do ponto de contato que tinha com a metade caótica. Então tudo mais uma vez voltou a um estado de caos. Em quase um instante, todo o pequeno mundo foi destruído. Quão aterrorizante era essa proeza! No entanto, se o poder exibido pelo guerreiro da tribo do Deus Maligno surpreendeu a todos, então o que Fan Xingjian exibiu poderia ser chamado de inefável. Foi porque Fan Xingjian recebeu o ataque sob o olhar de todos, mas permaneceu ileso. Ele permitiu que a miríade de socos superluminais atingisse seu corpo, deixando o canhão de luz carmesim submergir todo o seu corpo. Seu corpo parecia o físico conjurado mais perfeito que existia no mundo, e cada uma de suas fibras emitia uma fraca luz luminosa. Independentemente do tipo de ataque que atingiu seu corpo, eles foram incapazes de mover seu corpo. Mesmo a destruição do mundo e a destruição do espaço foram incapazes de causar qualquer dano ao seu físico conjurado. Ele apenas ficou lá no espaço caótico. Todo o caos foi incapaz de atacar seu corpo. No momento seguinte, uma questão ainda mais incrédula aconteceu. Fan Xingjian estendeu a mão, virou e pressionou. O caos parou e mais uma vez se transformou em espaço-tempo. Era como se o tempo fosse invertido. Todas as energias caóticas foram primeiro transformadas novamente no espaço-tempo. Então todas as micropartículas mais uma vez formaram ruas, cidades e destroços. Bastou um movimento de sua mão, e o pequeno mundo mais uma vez voltou à sua aparência original, como se os 5 elementos estivessem agora restabelecidos. Yui Shan olhou atordoado para o Fan Xingjian no céu. Sua mente estava completamente em branco. Ao lado dele, Charlotte, Yui Xianru e Clyde olhavam com os olhos tão arregalados que parecia que iam saltar das órbitas. Impossível! O primeiro príncipe soltou um berro explosivo, incapaz de aceitar o milagre que acabara de ocorrer no céu. Ele gritou interiormente: é impossível! Como Fan Xingjian pode ser tão forte? Mesmo um especialista nível 7 ou 8 o nível divino não deveria ser tão forte. Ele parecia estar com uma expressão louca, mas também parecia ter perdido os sentidos. Foi como se sua vontade tivesse sido completamente esmagada, e ele caiu no chão, com o olhar atordoado. O rei mago negro olhou com os olhos bem abertos, olhando para Fan Xingjian no céu. Ele não pôde deixar de xingar: droga! A boca de Fan Xingjian estava bem aberta e seus olhos estavam cheios de descrença. Apenas o rei mago de ouro franziu a testa com um olhar aparentemente perplexo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 821. Cortar para matar o guerreiro da tribo do Deus Maligno revelou um olhar de desespero, e a fúria em seu coração parecia ter sido encharcada por água fria. A intenção enfurecida que subiu ao céu começou a ficar menor e mais fraca. Olhando para a figura majestosa da luz prateada, o guerreiro da tribo do Deus Maligno ergueu o punho e continuou tremendo, achando difícil até cerrar o punho. Nesse momento, a coragem que ele reuniu em um impulso desapareceu completamente. Muitas lendas, histórias e mitos apareciam continuamente em sua mente,
dizendo ao guerreiro que era impossível vencer esse oponente. É impossível. Eu realmente não posso fazer isso. Derrotar uma existência como esta. Eu realmente não posso fazer isso. Revelava uma expressão extremamente arrependida, arrependida de ter deixado o Rio Vermelho e chegado a este mundo. Olhando para o guerreiro da tribo do deus maligno diante dele, Fan Xingjian ergueu a palma da mão mais uma vez, empurrando-o suavemente em direção ao guerreiro. Formigem insignificante, por que você resiste? No momento seguinte, uma enorme palmeira desceu do céu. Não, não desceu do céu. Em vez disso, desceu de além do céu. À medida que a palma da mão continuava avançando, o espaço parecia se distorcer como uma fina película sendo apertada. Essa cena fazia parecer que todo o pequeno mundo estava contido dentro de um balão, enquanto a enorme palmeira estava fora do balão. A palma mergulhou diretamente, agarrando o pequeno mundo. Ele usou uma força inimaginavelmente grande para esmagar todo o pequeno mundo, comprimindo-o ao ponto de ser deformado incessantemente. Cada um dos 5 dedos era como um enorme pilar perfurado pelos céus, mergulhando além dos céus. Os dedos pressionaram o pequeno mundo como se fosse um filme plástico. O espaço onde o pequeno mundo estava parecia começar a quebrar. Ele vai destruir todo o pequeno mundo. Oh, Deus! Pare! A multidão imediatamente entrou em comoção, e muitas pessoas ficaram chocadas com esse ataque de abalar o mundo que poderia destruir o mundo. Olhando para esta cena atordoado, o guerreiro da tribo do deus maligno sentiu como se fosse um pequeno inseto sendo agarrado com força na mão de seu oponente. Não houve oportunidade de escapar. O guerreiro continuou parado no espaço vazio atordoado. Observou a enorme mão, que apertava o mundo inteiro e o espaço onde estava o ritual, descer de além dos céus. O corpo do guerreiro da tribo do deus maligno começou a tremer. Um medo imenso não parava de atacar seu coração, enchendo seu corpo da cabeça aos pés de arrepios. O guerreiro queria resistir e lutar até o amargo fim até o último momento. No entanto, o poder exibido de Fan Xingjian e sua identidade pareciam possuir um poder mágico que permanecia no coração do guerreiro. Foi incapaz de liberar qualquer poder para atacar, nem foi capaz de convocar qualquer vontade de resistir. Em vez disso, apenas cerrou os 2 punhos com força, parecendo ter se afundado em uma luta. Fan Xingjian olhou para o guerreiro da tribo do deus maligno e cruzou os braços diante do peito enquanto ficava em pé no meio da luz prateada e disse indiferentemente, você não está mais correndo, lagartinho. Os olhos do guerreiro da tribo do deus maligno de repente brilharam com uma pitada de fúria, e o guerreiro estremeceu levemente. No entanto, recuou explosivamente em velocidade superluminal no momento seguinte. A direção para a qual recuou foi onde o vórtice cor de sangue estava localizado. A entrada do Rio Vermelho foi a entrada pela qual ele entrou neste mundo. Quando o Rei Mago de Ouro fechou o País Divino, o vórtice também caiu no espaço deste pequeno mundo. Quando o guerreiro recuou explosivamente, ele instantaneamente afundou no vórtice cor de sangue, tentando se lançar no Rio Vermelho e fugir. No entanto, quando metade de seu corpo entrou no vórtice, ele parou abruptamente. Virou-se para olhar a figura prateada no céu e de repente disse, quase fui enganado por você. Se Lian Ping deseja me matar, basta um único pensamento. Como pode demorar tanto? E do começo ao fim, não me machuquei nem um pouco nem esgotei nenhuma energia. Sua habilidade não pode mudar a situação no corpo de outra pessoa, pode? Quando o guerreiro disse isso, o canto de seus lábios se curvou em um sorriso brutal. Rapaz, não importa quem você está condenado. Logo depois, saiu correndo e mais uma vez apareceu diante de Fan Xingjian. No entanto, quando golpeou o punho, o Fan Xingjian diante dele desapareceu como uma ilusão. Tem certeza de que não foi enganado? O que? O guerreiro da tribo do deus maligno franziu a testa. No momento seguinte, não havia mais visão do espaço com a capital imperial nem de Fan Xingjian. Em todos os lugares à vista havia um mar fervilhante de sangue. O guerreiro havia claramente retornado ao Rio Vermelho que atravessava incontáveis universos e espaços. Quando eu voltei. Droga!
Virou-se para ver que os portões, que haviam sido abertos anteriormente, agora haviam se fechado silenciosamente. Ele disparou em velocidade superluminal, mas só foi capaz de roçar a imagem residual do vórtice cor de sangue. No final, só conseguiu soltar um uivo ensurdecedor na direção de onde o vórtice cor de sangue estava localizado. Ah! Eu vou te matar. 100 anos. 1000 anos. 10.000 anos. Não importa quanto tempo demore, eu definitivamente vou te encontrar. Vou encontrar o mundo em que você está localizado e te matar completamente. Sob o olhar de todos, a enorme palmeira desceu do céu e se agarrou ao pequeno mundo. Ao mesmo tempo, uma voz soou nas mentes do Rei Mago Negro e do Rei Mago Dourado. Feche a entrada desse vórtice cor de sangue. Vou fechar as portas e dar uma surra nos cachorros. Os semblantes dos dois reis magos ficaram solenes. Embora seus olhos ainda estivessem cheios de perplexidade, a proeza atual de Fang Xingjian era muito grande. Os dois franziram a testa depois de ouvir o que Fang Xingjian disse, mas ainda assim fizeram o que ele ordenou e fecharam a entrada do vórtice cor de sangue. Enquanto isso, neste momento, o verdadeiro guerreiro da tribo do Deus Maligno já havia entrado no Rio Vermelho. Sob o olhar de todos, antes que a mão enorme se fechasse com força, seu poder violento já havia atravessado o espaço e aniquilado o guerreiro da tribo do Deus Maligno por completo, sem deixar rastros para trás. Havia apenas um único pensamento que fervilhava nas mentes da multidão que assistiu a essa batalha do começo ao fim. Invencível, Yui Shan disse atordoado. Com esse poder, mesmo que todos os especialistas do mundo unissem forças, eles não seriam capazes de vencer. Fang Xingjian. Ele já é invencível. Yui Xianhu, Charlotte e os outros olharam para o Fang Xingjian no céu como se estivessem olhando para um deus nos céus. Seus olhos estavam cheios de admiração. O primeiro príncipe caiu no chão sem expressão enquanto olhava para a cena no céu. De repente, uma pitada de arrependimento brilhou em seus olhos. Se ele soubesse há muito tempo que Fang Xingjian atingiria esse nível hoje, como ele poderia continuar tratando Fang Xingjian como seu inimigo? No momento, toda a família real Krieg na capital imperial havia sido exterminada e ele ficou com apenas 5% de seus poderes. Seu coração estava cheio de grandes sentimentos de arrependimento. Só então, o olhar de Fang Xingjian varreu para o Black Magic King, o Gold Magic King e Fang Xinshen. A Associação dos Magos ainda vai fazer uma tentativa desesperada de resistir? O Rei Mago Negro franziu a testa e disse com uma voz suave, Fang Xingjian, já que você já é incrível, a partir de hoje, as pessoas da nossa Associação de Magos manterão distância quando virmos no futuro. Embora ainda houvesse dúvida nos olhos do Rei Mago de Ouro, ele não disse nada, aparentemente de acordo com a decisão do Rei Mago Negro. A expressão de Fang Xinshen estava distorcida e seus punhos estavam cerrados com força. No entanto, ele não conseguiu dizer uma única palavra. A enorme mão além dos seus parecia estar apertando seu coração. A cena do Deus do Mal sendo completamente eliminado havia sido profundamente gravada em sua mente, tornando difícil para ele convocar qualquer vontade de resistir. Todos olharam. Agora, sob o olhar de muitos especialistas, Fang Xingjian já era uma existência invencível. Antes dele, até a Associação dos Magos era como um louva-a-Deus tentando parar uma carruagem. Ainda assim, vendo que uma única palavra de Fang Xingjian conseguiu forçar o Rei Mago Negro a se render, seus olhos se encheram de espanto. Apesar disso, Fang Xingjian ainda estava insatisfeito com a resposta do Black Magic King. Seus olhos se estreitaram e o céu escureceu de repente. A mão enorme mais uma vez apertou o pequeno mundo com força como se fosse destruir o mundo a qualquer momento. O que eu quero não é que você mantenha distância. O que eu quero é que você se torne meu servo. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 822, espantado tornar-se seu servo. Ao ouvir isso, o Rei Mago Negro ficou com tanta raiva que quase cuspiu sangue. Pode-se dizer que o Black Magic King é o mais antigo entre os muitos especialistas presentes e tem a maior reputação.
Ele era um personagem de primeira linha que era da mesma geração do Papa da geração anterior. Além disso, ele reuniu os magos das facções negra, dourada e vermelha, juntou forças com as facções roxa esse ano e se tornou a pessoa que detinha o poder na Associação dos Magos. Já estava no limite dele abaixar a cabeça e se curvar diante de Fan Xingjian. Apenas o ato de se curvar diante de Fan Xingjian já o deixou muito frustrado. No entanto, pensar que Fan Xingjian expressaria um pedido tão excessivo, tornar-se seu servo. Ei! Que poderoso! Os olhos do Rei Mago Negro se estreitaram ligeiramente. Parecia haver a intenção de matar reunindo-se neles. No entanto, pensando no poderoso ato de Fan Xingjian de matar o guerreiro da tribo do Deus Maligno anteriormente, ele foi forçado a conter sua insatisfação. O poder que Fan Xingjian exibiu era muito desafiador para o céu. Mesmo o Rei Mago Negro não se atreveu a lutar contra Fan Xingjian neste momento. O Rei Mago Dourado franziu a testa, mas também não se opôs. Embora ele se sentisse perplexo com a cena anterior e não pudesse entender por que Fan Xingjian poderia compreender um poder desse grau em um período tão curto de tempo, ele não enfrentaria Fan Xingjian de frente antes de ter confiança absoluta. No entanto, Fan Xingjian não planejava deixar os dois escaparem. Ele realmente não possuía o poder de aniquilar o pequeno mundo ou esmagar o guerreiro da tribo do Deus Maligno. Tudo era apenas uma parte de sua arte ilusória. No momento, a arte ilusória da técnica da espada de erradicação celestial de Fan Xingjian já poderia atingir o nível microscópico. Então ele poderia criar todos os tipos de ilusões através das habilidades sensoriais da outra parte. Independentemente do tipo de criatura viva, seria necessário sondar o mundo externo para poder senti-lo. As pessoas comuns faziam isso por meio de sua visão, que era um reflexo da luz, e por meio de sua audição, que era um reflexo das ondas sonoras. Eles também poderiam fazê-lo por outros meios. Para se acostumar com as batalhas em vários ambientes complicados e de alta velocidade, os especialistas de nível divino criaram o hábito de usar sua vontade marcial para sondar seu ambiente. Independentemente dos meios, ainda era necessário que alguém liberasse suas habilidades sensoriais para coletar informações ao seu redor. No entanto, independentemente do tipo de meios de sondagem utilizados, era impossível que o método utilizado fosse independente das reações do mundo microscópico. Devido a isso, Fan Xingjian poderia usar seus poderes no mundo microscópico para mudar os resultados que outras pessoas obtiveram após sentir este mundo. Ele retrataria quase tudo visto, ouvido, tocado ou sentido como o que Fan Xingjian queria que eles fossem. Uma arte ilusória como essa que afetava o nível microscópico era muito surpreendente. Este foi especialmente o caso, pois Fan Xingjian despertou uma parte de suas memórias e entrou mais fundo em seu coração, permitindo-lhe desenvolver um poder que poderia atrair as emoções dos outros. Apesar disso, ainda era impossível para uma habilidade como essa ser invencível. No mínimo, a arte ilusória de Fan Xingjian, que poderia afetar o nível microscópico, ainda tinha duas grandes falhas. A primeira falha era que ele era incapaz de interferir no que os outros sentiam com seus próprios corpos. Este foi especialmente o caso dos físicos conjurados cultivados de especialistas de nível divino. Cada partícula física em seu físico conjurado estava sob o controle de sua própria vontade marcial. Fan Xingjian poderia mudar o que os outros sentiam sobre seus ambientes externos porque eles tinham que liberar seus meios de sondagem no mundo externo. No entanto, ele não foi capaz de mudar a consciência que as pessoas tinham sobre a situação real de seus próprios corpos. A segunda falha eram os sentidos da inspiração súbita. A inspiração súbita era uma espécie de senso que os especialistas do nível divino tinham em relação ao espaço-tempo e as linhas do tempo. A menos que Fan Xingjian pudesse superar o reino microscópico e aplicar seus poderes no nível do espaço-tempo, ele não seria capaz de enganar os sentidos da inspiração súbita. Portanto, Fan Xingjian naturalmente queria fazer uso do poder que havia demonstrado na cena de matar o guerreiro da tribo do Deus Maligno para fazer com que os dois magos se submetessem a ele. Isso impediria que eles se voltassem contra ele no futuro e causassem outra grande batalha. Por quê?
Naquele instante, o mundo mudou e o pequeno mundo parecia começar a se achatar sob a pressão de enorme força. A voz de Fan Xingjian continuou a ressoar no mundo, como se quisesse alcançar as profundezas do coração de todos. Vocês não estão dispostos. O Rei Mago Negro cerrou os dentes e suas bochechas se contraíram ferozmente. No entanto, quando ele olhou para o céu que continuou sendo pressionado pouco a pouco, o Black Magic King finalmente abaixou a cabeça e disse calmamente: "Tudo bem. De hoje em diante, toda a associação dos magos será sua." Ele ainda era o herói de uma geração. Sua capacidade de manter um estado de espírito pacífico e seu nível de tolerância eram coisas com as quais nenhum dos presentes poderia ser páreo. Além disso, para os especialistas do nível divino, suas vidas e força ainda eram as mais importantes para eles. Era porque, enquanto eles ainda estivessem vivos, haveria espaço para melhorias e uma chance de virar o jogo. Embora o semblante do Rei Mago de Ouro fosse sombrio, ele ainda acenou com a cabeça e disse: "Já que o Rei Mago Negro concorda com isso, naturalmente não tenho comentários. De hoje em diante, toda a associação dos magos será sua." Simultaneamente, o Rei Mago de Ouro sorriu interiormente. Velho Preto está realmente ficando cada vez mais astuto. Como as pessoas das outras facções poderiam concordar com isso? Ele entendeu claramente que se Fan Xingjian realmente anunciasse que a Associação dos Magos havia sido colocada sob sua proteção, isso significaria que ele havia ofendido os magos das outras facções. Afinal, até o Rei dos Magos Negros apenas unificou os magos das facções negra, vermelha e dourada. Embora os magos das outras facções tenham ficado quietos por muito tempo agora, cada um deles tinha seus próprios planos. Como eles poderiam aceitar de repente ter mais um Fan Xingjian se encarregando deles? No entanto, o Rei Mago de Ouro ainda estava feliz em ver as coisas chegando a esse ponto. Seria melhor se ambas as partes pudessem lutar entre si enquanto ele e o Black Magic King observavam de lado e descobriam Fan Xingjian. Afinal, o poder exibido na série anterior de ações de Fan Xingjian era grande demais. Antes que eles entendessem as verdadeiras cores de Fan Xingjian, o Rei Mago de Ouro não se atreveu a enfrentá-lo de frente. "Tudo bem. Vocês dois vão me seguir de agora em diante. Peça ao seu pessoal da Associação dos Magos para entregar as coisas ao meu povo." Fan Xingjian naturalmente teve que suprimir esses dois principais especialistas pessoalmente. Somente mantendo-os constantemente ao seu lado e restringindo-os através de camadas de artes ilusórias, ele seria capaz de restringir os dois pouco a pouco. Ao pensar nisso, Fan Xingjian bateu mais uma vez, e a intenção da espada Elite Pursuit varreu. No entanto, ninguém viu isso. Inconscientemente, duas correntes de fumaça subiram dos corpos do Rei Mago Negro e do Rei Mago Dourado, voando em direção a Fan Xingjian. Em seguida, eles foram sugados para dentro de sua boca. Fan Xingjian usou suas artes ilusórias para mudar as informações que receberam, impedindo-os de sentir existência de ataques antes que os ataques os atingissem. A coisa mais importante era que neste pequeno mundo situado fora do Miracle World, os efeitos da inspiração súbita foram enfraquecidos ao extremo. Portanto, aos olhos de todos, Fan Xingjian apenas acenou com a mão e duas correntes de fumaça flutuaram dos corpos do Rei Mago Negro e do Rei Mago Dourado antes que ele pegasse a fumaça em suas mãos. Os semblantes do Black Magic King e do Gold Magic King mudaram. E ambos perceberam ao mesmo tempo que seus sistemas haviam realmente desaparecido. No Miracle World, os sistemas eram conhecidos como as fundações de cultivo. Era uma existência eterna como o sol e os mares. E pensar que Fan Xingjian agora estava se apoderando de seus sistemas. Como eles poderiam não estar nervosos? Além disso, a maneira como Fan Xingjian fez isso sem deixar rastros os deixou apreensivos. Já que ele poderia retirar seus sistemas, ele também poderia tirar suas vidas sem que eles soubessem. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.
Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.